Olha aí, né, pessoal? O senhor Larry Fink, sim, ele mesmo, que é o chefão da BlackRock, aquele grande, mega fundo de investimentos, uma empresa aí que detém participações de uma série de outras organizações mundo afora, aí, ou seja, um colosso do metacapitalismo mundial, etc., né? O senhor Larry Fink está muito preocupado com a questão da dívida pública dos Estados Unidos, né? Sim, não é apenas aqui o canal Quintessência que está preocupado com isso, não é o senhor Jeremy Powell, né? De forma geral, todo mundo já está levando em conta o grande problema, o grande desafio para a economia mundial, inclusive, que é a questão da dívida pública dos Estados Unidos, que é uma dívida crescente e já está num patamar astronômico aí, na casa dos 34 trilhões de dólares, meu amigo. Isso aqui é 17 vezes, um valor 17 vezes maior do que o PIB brasileiro, para você ter uma noção. Então vamos conversar sobre a opinião do senhor Larry Fink a respeito desse problema, conversar mais uma vez sobre a dívida pública dos Estados Unidos e as repercussões disso em relação ao mundo, né? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, ele deu essa declaração aqui recentemente, falando aqui, foi uma notícia repercutida pelo pessoal do site da Sputnik, mas o que ele falou foi o seguinte, ele fez um alerta sobre possíveis implicações de um cenário de uma dívida descontrolada por parte dos Estados Unidos, né? Conforme eu falei, hoje essa dívida está na casa dos 34 trilhões de dólares, sem perspectivas de queda, não tem nada no cenário aí de curto prazo, médio prazo ainda, né, que determine algum interesse do governo norte-americano de não apenas controlar o serviço da dívida pública para que ela não cresça, mas ainda mais, né, de fato, reduzir a dívida por meio do pagamento aí do montante do valor principal. Não tem nada nesse cenário indicando isso. O Joe Biden não vai promover nenhuma mudança estrutural que leve a esse cenário de uma austeridade econômica, e o Donald Trump, caso eleito, também não. Os próximos 4 anos, pelo menos, dos Estados Unidos vão ser de aumento de gastos, com certeza, né? E hoje, esse total da dívida aqui já representa 124,3% do PIB, algo que o senhor Larry Fink considera como sendo um patamar alarmante, e de fato né? Essa relação com o PIB aqui não é a maior do mundo, né? O Japão tem o dobro disso aqui, mais do que o dobro, inclusive, só que estamos falando de 34 trilhões de dólares. Isso aqui é um PIB superior a, sei lá, quantos países somados, né? O Brasil aqui, conforme eu falei, tem um PIB de 2 trilhões, 2, alguma coisa aí, trilhões de dólares. Então, realmente não é um grande patamar considerado, comparando com a dívida dos Estados Unidos, a dívida pública apenas, né? Então, o senhor Larry Fink falou o seguinte, que se não forem tomadas medidas para controlar o avanço dessa dívida, os Estados Unidos podem enfrentar um cenário semelhante àquele período de austeridade e estagnação econômica que foi enfrentado pelo Japão durante muito tempo, né? Na verdade, 25 anos que o Japão ficou aí patinando sem qualquer tipo de variação econômica, uma economia zumbi e que em grande parte do tempo teve até uma taxa de juros negativa, acredite ou não, né? Mas uma dívida pública que, conforme eu falei, é hoje a maior do mundo, uns 260% aí sobre o PIB, é a dívida do Japão, no caso, né? A maior dívida aí, a que está mais fora de controle, com certeza, né? Então, qual que é o grande problema colocado pelo Larry Fink aqui? Se não houver um controle sobre a dívida pública, né, o combate à inflação vai ficar ainda mais difícil, porque, de fato, o pessoal aqui qual que é o grande ponto, né? Eu sempre falo isso aqui no canal, é importante frisar. 2 pontos, na verdade. Primeiro é a questão da taxa de juros. O que o Banco Central de um país faz com a taxa de juros? Ele usa esse mecanismo, essa ferramenta macroeconômica, para controlar o que eles chamam de inflação, que é o aumento dos preços de forma generalizada na economia. Então, um banco central eleva a taxa básica de juros do país, porque essa taxa é referência para todos os outros negócios envolvendo o dinheiro no tempo, envolvendo taxa de juros. Então, o governo faz isso para desestimular o consumo, melhor dizendo, por um lado, porque o financiamento vai ficar mais difícil, comprar uma casa financiada, um carro e tudo mais. E por outro lado, você tem um cenário também que incentiva a poupança
vale a pena consumir menos, gastar menos dinheiro para deixar mais dinheiro guardado. Isso aí acaba reduzindo a demanda, portanto os preços caem e aí você controla a, entre aspas, inflação, de acordo com a noção desse pessoal, né? Só que o segundo ponto é o seguinte, o que é inflação de verdade? Inflação é o aumento da base monetária, e isso sempre está atrelado, nas atuais economias, né, a um aumento da dívida pública. No Brasil, no passado, que era a casa da mãe Joana, o governo simplesmente imprimia dinheiro à torta e à direito, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de lastro, né? Hoje, assim como acontece nos Estados Unidos, o governo precisa de autorização para se endividar mais, aumentar a dívida. Caso ele não consiga ter um resultado positivo, é claro, né? Ele precisa de autorização do Congresso Nacional para se endividar. E aí o governo expande a sua dívida pública, né? Ano passado, o Brasil expandiu a dívida em quase R$ 1 trilhão. O mercado tem esse dinheiro todo para emprestar para o governo? É claro que não. De onde o governo arranja essa grana, então, se não tem ninguém que possa emprestá-lo, né? Tem alguém que pode? O Banco Central, que imprime dinheiro para comprar a dívida pública do governo, né? Então, essa ferramenta aí é utilizada pelos bancos centrais para imprimir dinheiro, é por meio do financiamento do governo. Compram uma dívida, ficam com aquela dívida ali, ou seja, um recebível, o governo, em tese, tem que pagar isso aí, o Banco Central imprime dinheiro para custear, e é assim que a base monetária se expande. Então, sim, quando se fala da falta de controle aqui sobre a dívida e como isso pode aumentar a inflação, é uma grande verdade. Só que não por conta desse segundo ponto que ele fala, que é da taxa de juros. Mas o que ele falou é o seguinte, hoje o Banco Central dos Estados Unidos não pode aumentar a taxa básica de juros mais do que ela já está, mais do que o atual patamar, porque a economia já está abrindo o bico, né? Tem empresas que não estão aguentando pagar os empréstimos, novos financiamentos ficam desestimulados com esse cenário de uma taxa alta de juros, né? Ok, 5,5% aí, que é o patamar que está lá atualmente, é o sonho do Lula aqui para o Brasil, é claro, né? Mas estamos falando dos Estados Unidos, de um percentual em cima do dólar, da moeda mais forte do mundo. E aí você tem, em primeiro lugar, caso o Fed tenha que aumentar a taxa de juros, você tem um cenário em que a economia vai ficar mais estrangulada, e aí você cria todo um problema econômico para tentar controlar o problema da inflação, né? E você torna também a dívida pública mais cara, o serviço da dívida, porque agora a taxa de juros aí vai ficar mais pesada para o governo, né? Que é o ônus da dívida, né? Que o Larry Fink fala. Ou seja, se o governo, é aquela história, sinuca de bico, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, o governo norte-americano, se não aumentar a taxa de juros, né, ele não pode nem manter nesse patamar. A vontade é cortar essa taxa. Mas se ele cortar a taxa de juros, a inflação vai lá para cima, vai disparar e vai sair de controle. Então, se não tivesse o problema econômico acessório, o Fed já teria aumentado a taxa de juros para controlar a inflação que está incomodando bastante. Mas ele não pode fazer isso, porque por um lado vai estrangular a economia do país que já não está bem das pernas, por outro lado vai aumentar ainda mais o problema da dívida pública, que conforme eu expliquei, é o que gera o aumento da base monetária. Então, se a dívida cresce por conta de uma taxa de juros mais alta que foi feita e foi estipulada para controlar a inflação, então essa dívida vai ter que ser paga, essa dívida excedente vai ter que ser paga com dinheiro impresso do nada, que por sua vez vai pressionar a inflação. É um ciclo que se retroalimenta aí de fato, né? Então, a ideia que o Larry Fink está apontando é que o governo deve tentar estimular a economia para ter um crescimento razoável e sustentável no longo prazo, que ele coloca aqui na faixa dos 3% nos próximos 5 anos, porque isso aí manteria a relação da dívida e PIB num patamar aceitável, né? Ou seja, a dívida continuaria aumentando do ponto de vista nominal, ficaria muito mais alta a cada ano que passa, só que a relação com o total da riqueza produzida no país se manteria estável. Então, na prática, em relação ao potencial do país, a dívida não está crescendo, ela está estabilizada. Essa é a ideia dele aqui, de fato, né? Então, o grande problema é sim, e ele coloca, né, o endividamento dos Estados Unidos, que é uma dívida que tem aumentado com consistência. O governo está lá passando o chapéu de novo no Congresso Nacional para conseguir se endividar mais uma vez. Todo mundo tem acompanhado essa situação, inclusive com bastante temor, bastante preocupação. Então, caso isso não aconteça, caso o governo dos Estados Unidos não controle o rumo da sua dívida pública, então a coisa vai desandar completamente, porque vai imprimir dinheiro para custear essa dívida, e aí, meu amigo, acabou.
inflação vai lá para as alturas, a moeda vai ser depreciada e não há nada que possa ser feito para resolver esse cenário. Nem a maior taxa de juros do mundo vai evitar o aumento aí dos preços de forma geral e todas as consequências negativas que isso traz para a economia. O grande ponto aqui, com certeza, é o que dá errado para os Estados Unidos tende a prejudicar bastante o mundo como um todo, né? E para o pessoal da BlackRock, aí, que conforme eu mencionei no início desse vídeo, é uma turma aí que tem uma quantidade gigantesca, quase incomensurável de recursos para gerir e investir. Para esse pessoal que está lá no topo, lá nas cabeças do mercado financeiro, que está lá mais juntinho com políticos, para eles estarem preocupados é porque a coisa já desandou há muito tempo. Tá para além de um cenário preocupante. Eu diria que hoje a dívida pública, com base nessa conversa aqui, nesses alertas feitos pelo Sr. Larry Fink, a dívida pública dos Estados Unidos é uma coisa calamitosa, uma coisa desesperadora. É a leitura que eu faço desse tema com base nisso aqui e também já antevendo o que o Joe Biden vai fazer em ano eleitoral e caso ele venha a ser reeleito, o que o Donald Trump vai fazer também. Em qualquer dos cenários que os Estados Unidos tenha para este ano, a tendência, infelizmente, é que a dívida pública continue aumentando e aí os problemas se tornam exponencialmente maiores. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.